Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina Gestão de Carreira. Essa disciplina é muito inquietante porque qualquer curso o aluno precisa estar prestando atenção de como construir a sua carreira. Nesta disciplina nós temos duas competências. Vamos gravar agora a primeira competência. E eu gostaria de convidá-los para refletir sobre uma frase de Benjamin Franklin, que era um abolicionista americano, onde ele dizia: "O trabalho dignifica o homem". Será que todo mundo hoje pensa desta forma? Será que há uma outra concepção de trabalho hoje em dia ou sempre foi a mesma concepção? Na verdade, vocês viram no texto que o trabalho antigamente estava ligado a um esforço, a uma coisa sofrida e dolorida, porque estava ligada ao tripalho. Tripalho, aquela palavra da imagem que vocês viram, que é uma imagem constituída de 3 paus, que era um instrumento de tortura para os agricultores que não conseguiam pagar os tributos. Então, o trabalho era penoso, era sofrido, era doído, e hoje a gente tem uma nova percepção de trabalho ligada à realização profissional, ligada inclusive ao prazer, a ideia de eu gosto do que eu faço, eu amo o meu trabalho. Nesta evolução do conceito de trabalho, a gente vê também, paralelamente, uma evolução de globalização, uma evolução de tecnologia, uma evolução de conceitos econômicos. Nós estamos vivendo um momento altamente globalizado. E nesse momento altamente globalizado, há mudanças em diversos aspectos, aspectos pessoais e aspectos profissionais. Por exemplo, esta relação positiva com o trabalho nos dá uma nova percepção de mundo, nos dá uma nova percepção de carreira, nos dá um contexto onde há muitas mudanças, e essas muitas mudanças deixam um cenário mercadológico muito mais complexo. E como é que você vai lidar com a sua carreira? Como é que você vai gerenciar a sua carreira mais especificamente falando? Antigamente, a carreira era muito ligada a cargos de uma empresa. Então era como se a empresa fosse a gestora da carreira. Ela tinha os cargos e você poderia ir subindo, né, na hierarquia de uma forma muito verticalizada. Hoje não temos mais essa mesma ideia. Houve uma evolução no conceito de carreira, e essa evolução no conceito de carreira passou por uma carreira profissional, quando Greenhouse trouxe que a carreira era um conjunto de vivências acadêmicas, um conjunto de vivências a partir de experiências que você teve na sua vida, não necessariamente profissionais, como experiências ligadas a voluntariado, como experiências ligadas a projetos. E finalmente, Hall é um outro autor que vocês viram lá no texto. Ele traz uma ideia de carreira proteana. Que ideia é essa? Proteus era um deus que se adaptava muito facilmente aos cenários onde ele estava. Então ele tinha essa competência de ser flexível, de ser adaptável, e essa ideia foi trazida para o contexto de gestão de carreira de uma forma muito interessante. Então a carreira proteana está ligada a quê? Lógico que a esta adaptabilidade, mas também a uma performance. Hoje é muito importante que você seja o responsável pela sua carreira, que você tenha esta consciência e que você saiba que os resultados da sua carreira são responsabilidades suas, que pode ser uma corresponsabilidade da empresa se ela estiver investindo em você, mas não é necessariamente da empresa a obrigação. Ela deve sim investir nos colaboradores, mas se não investir, você não vai ficar de braços cruzados reclamando, até porque a automotivação é um elemento efetivo do profissional proteano. Ninguém motiva ninguém, mas nós somos automotivados. Então, para chegar aos resultados da performance, nós precisamos ter esta automotivação. Então, a adaptabilidade, a identificação também com o que você faz. Porque se você não se identifica, vai ficar muito mais difícil de você produzir. E também ter uma atitude positiva. E aí eu vou pegar um gancho para a gente falar sobre competências. Por quê? Por que de atitude para competência? Uma competência é formada por 3 vertentes, vamos chamar assim, que é o conhecimento,
habilidade e atitude. Vocês vão ver aqui na tela, conhecimento, habilidade e atitude. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude formam um chá. Esse chá da competência, a competência só se realiza se tiver os três. Esse chá da competência, ele é essencial para o profissional no dia de hoje. Por quê? Porque o conhecimento você adquire na escola, você adquire lendo livros, você adquire numa faculdade, num curso técnico. Então você sabe, eu sei. Mas e a habilidade? Você adquire aonde? Na experiência, no saber fazer. Então eu posso ter o conhecimento de uma receita de bolo, posso não saber, não ter a habilidade para fazer o bolo e ele ficar salgado. Pronto. Então eu sei, mas eu não sei fazer. Mas eu posso saber conhecimento, eu posso saber fazer habilidade e eu posso não ter a atitude. E o que é essa atitude? É o querer fazer. Então, hoje no mercado é muito mais bem pago o profissional que tem a atitude adequada, que ele quer fazer, além dele saber, de saber fazer, ele quer fazer. É este profissional que normalmente tem muito destaque. Então, se você é um profissional que quer ter uma carreira proteana, que quer ter uma carreira diferenciada, querendo estar alinhado ao que o mercado espera, você precisa trabalhar o conhecimento, a habilidade e a atitude. Porque o que a gente espera de um profissional? A gente não espera hoje de um profissional apenas que ele tenha o know-how. Antigamente era muito comum a expressão, você está vendo aqui na tela, know-how de você já sabe, é o que você sabe fazer, é o que você tem experiência. Então, antigamente você tinha que ter 2 anos de experiência. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre currículo, a gente vai ver que isso é um ponto importante, mas não é só o ponto fundamental. Hoje a gente mudou este paradigma de know-how, o que eu sei fazer, para o learning how. O que é isso? Tá aqui na tela também, tem no seu texto. O que você vai, como fazer, o aprender a fazer, o aprender a aprender. Esta é a competência que o mercado demanda. Esta é a competência que as organizações pagam mais. Porque você não pode ficar lá sentado esperando que alguém diga faça isso, faça aquilo outro. Isto você vai estar defasado com as competências mercadológicas demandadas na atualidade. E aí, para a gente fechar este primeiro momento, essa aula vai ser dividida em 2 momentos. A gente vai falar um pouquinho sobre a empregabilidade e a trabalhabilidade. Por quê? Veja, são conceitos complementares, eles não são excludentes. O aluno que está me ouvindo e quer ter a inserção no mercado de trabalho, ele começará pensando em desenvolver a sua empregabilidade. Para ter empregabilidade, você vai buscar um vínculo com a empresa, não é? Então você é empregado de uma determinada organização e para isso você tem que competir no mercado, você tem que trazer competências que aquela empresa esteja demandando. E isso é importante? Agora, vamos imaginar que além disso, você tenha trabalhabilidade. Você tenha trabalhado o autoconhecimento na empregabilidade, mas que na trabalhabilidade, além do autoconhecimento, você não busca apenas um vínculo com a empresa, você pode trabalhar com projetos. E aí você tem uma questão chamada autonomia. A autonomia, está preparado para a mudança, ter esse foco em ter a tua sustentabilidade financeira vindo de diversos pontos, não necessariamente com um vínculo empregatício apenas. Então, a empregabilidade é importante, a trabalhabilidade é importante. O que você vai buscar? Depende da tua fase de carreira, depende da tua maturidade. Se você nem está inserido no mercado ainda, o primeiro passo é trabalhar as competências para a empregabilidade. Você já está inserido no mercado e você quer coisas novas, busca a trabalhabilidade. Só que agora a gente vai fazer uma pequena entrevista com uma especialista em currículo para a gente falar muito mais sobre isso, ok? Bem, como prometido, a segunda parte da disciplina de gestão de carreiras vai ser uma entrevista. Trouxe para vocês uma especialista em currículo, psicóloga, Cíntia Andrade, que vai nos presentear com as suas percepções sobre currículo, mas para isso, para não ficar somente uma entrevista, como a gente falou muito de chá, nós vamos fazer um chá. Lembra o chá
conhecimento, habilidade, atitude. Nós vamos fazer um chá e vamos tomar um chá com vocês e fazer uma conversa muito deliciosa. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Lorena. Seja bem-vinda. Obrigada. Você gosta desse chá de frutas vermelhas? Adoro. Então vamos lá. Cíntia, a primeira coisa que eu queria que você conversasse com a gente era nessa meio de RH que você vive. O que o estudante pode fazer para chamar atenção positivamente para seu currículo? Porque os RHs recebem muitos currículos, tanto físico, que fica aquela pilha, como os currículos eletrônicos. O que pode diferenciar um currículo de outro no primeiro momento? Bem, aluno, o que a gente pode falar sobre chamar a atenção positivamente sobre os currículos, existem duas maneiras de a gente entregar o currículo, né? A gente entregando o currículo fisicamente, aquele no papel, a gente tem que ter cuidado com a estética desse papel, ele não pode estar amassado, ele tem que estar na diagramação legal, não pode estar com a letra muito grande ou muito pequena. Você tem que imaginar que qualquer tipo de pessoa está lendo ali e que ele tem que estar com uma visualização onde ele possa não ter dificuldade nessa leitura. A outra forma também, e o que hoje está bem mais usual, né, Lorena? Exato. É a questão dos currículos enviados por e-mail. Então a gente tem que se atentar às duas formas. Primeiro, ou anexar o currículo, se assim for solicitado também pela pessoa que está divulgando essa vaga, né, pela área de recursos humanos. E quando você for anexar esse currículo, você colocar um texto, uma iniciação, um chamamento, como a gente diz, tipo né, uma carta de apresentação ali naquele corpo. A outra questão também que é pouco usual e as pessoas terminam esquecendo é colocar lá no campo do assunto do e-mail qual é a vaga que você está se disponibilizando. Exato, porque a empresa pode disponibilizar 10 vagas ao mesmo tempo, se for uma empresa grande, e aí chega o currículo e você não sabe para que vaga é. Perfeito. Exatamente. E aí a gente também tem que tomar cuidado com qual o tipo desse arquivo, né? Os mais usuais são o Word e o PDF. Então, tomar cuidado também para não ter outras extensões nas gravações dos arquivos, que pode ser que o computador não consiga abrir o computador. computador. É muito comum os estudantes pegarem um currículo único e mandar para todas as empresas, e isso eu acho que fica aquela coisa meio formatado único para uma vaga, mas ele manda para todo mundo. Quero ser técnico em informática, mas aí tem um ali que é analista em TI, ou outro que é afim, mas que ele manda o mesmo para todos, e às vezes até um auxiliar administrativo, e aí ele manda o mesmo currículo. Em relação a isso, como é que o RH vê? Não é o adequado, não é o ideal, né? A gente tem que formatar um currículo, elaborar um currículo visando qual é o objetivo que eu estou querendo. Então, se eu estou fazendo um currículo para o analista de TI, por exemplo, eu tenho que colocar as competências que estão exigidas para este cargo. Então, se eu for colocar para um auxiliar administrativo, provavelmente não vão ser as mesmas competências. Então, o ideal é que você realmente faça um currículo direcionado para o que você quer, que já é também um objetivo que tem que estar no currículo, e bem claro. Exato. Quando a gente começa a fazer, mandar disparar, que a gente comenta, né? O disparar currículo sem tomar esse cuidado, quer dizer que você não está tendo um objetivo. E fique bem claro que você não vai mentir sobre as suas competências, não. Você vai ressaltar as competências adequadas para a vaga de auxiliar administrativo, ou vai ressaltar as competências adequadas para a vaga de analista de TI. Você não pode dizer uma coisa que você realmente não tem, na verdade. Exatamente. Na verdade, é o que você bem colocou. Você vai colocar em cada currículo a sua habilidade, que você realmente tem, as suas competências que existem, diferenciando para cada cargo. Vamos agora dar mais umas dicas sobre a questão da internet, mídias sociais. Hoje todo mundo tem todo tipo de mídia, né? E isso tem causado um pouco de constrangimento para algumas pessoas, facilitação para outras. Como é a visão do RH especificamente em relação a isso?
Hoje as mídias, a internet em si está facilitando muito o processo seletivo, né? A gente hoje tem várias empresas já utilizando seu próprio cadastro de currículos, né? Ou alguns softwares específicos, algum portal, onde ela já recebe o currículo dentro da formatação que ela deseja. Isso facilita também na base da triagem dos currículos. Eu acredito que está ajudando dos dois âmbitos, né? Dos dois lados, porque o aluno não vai precisar mais lá ir fisicamente na empresa, deixar seu currículo em mãos lá na portaria, né? E vai poder enviar isso também eletronicamente. Como também ficar sabendo de forma mais rápida da divulgação das vagas. Então, acho que a internet hoje vem para ajudar nesse âmbito também, tendo os mesmos cuidados que a gente comentou anteriormente, como é que vai enviar, né? Saber se naquela empresa a gente recebe por e-mail ou se vai ter que entrar no portal para colocar lá os dados solicitados. E aquela preocupação ou aquele cuidado que deve ter em relação, por exemplo, a Facebook, a fazer parte de alguns grupos, porque na verdade a gente percebe que tem algumas pessoas que gostam de botar uma foto ali no currículo que é uma foto do Facebook, ou que às vezes tem pontua lá de uma farra homérica no final de semana, mas vai botar a foto na quarta-feira, então aí o gestor não sabe se a farra foi no sábado ou se foi na quarta. Então, como é esse cuidado que se deve ter em relação a isso? Hoje já se sabe que os recrutadores eles utilizam as mídias sociais para saber mais sobre esses candidatos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que tomar qual é a foto que vai colocar no currículo, se vai ser necessário colocar essa foto no currículo, porque existe alguns cargos que no recrutamento eu preciso ter a foto no currículo, para outros não. A gente tem um exemplo, por exemplo, para uma recepcionista, para um promotor, né? A gente, normalmente as pessoas pedem, os recrutadores pedem foto do currículo. Tem outras vagas que não são necessárias. Mas a gente também tem que pensar que a foto que vai ser colocada também não é aquela que a gente utilizava antigamente, a carteira de identidade, né? Aquela formal, 3x4. Né? Não se coloca mais aquele tipo de foto. É uma foto mais... Você pode rir na foto, mas tomar cuidado com os decotes, as mulheres, né? Não recortar a maquiagem, brinco, essas questões mais extravagantes que chamam muito mais atenção na foto do que no currículo, que a ideia é ao contrário, né? Também tomar cuidado com as fotos que são retiradas. Eu fui pra balada, tirei a foto, achei que eu fiquei legal na foto, recorto a foto e boto lá no currículo. Chá, né? A cerveja. Exatamente. Então tá lá, a gente vê que tem um ombro assim do lado na foto. Então realmente pensar numa foto para aquele currículo. Aí junta também com o objetivo. Se eu for tentar uma empresa mais informal, a minha foto pode ser mais informal, com cuidado, tá, aluno? A informalidade também não quer chamar atenção para a foto, lembrando. Se eu for para uma empresa mais tradicional, eu tenho que estar também com uma foto mais tradicional. Um chazinho para a gente continuar, né? Mas um brinde a vocês, ao sucesso de vocês. Tem uma coisa que você falou, empresa mais informal. Eu já vi currículo que era... tá cheiroso. Tá ótimo. Currículo cor-de-rosa. Currículo verde. Quando começaram a utilizar aqueles ofícios que tinha colorido, o pessoal achou o máximo, né? E a gente tem aqueles currículos azul. Não, vou chamar a atenção, eu vou colocar os currículos rosa para as meninas. O papel rosa, o papel verde. Exatamente. Eu já vi com letras e também já vi com papel. Hoje a gente tem recebido menos, né? Até porque também a tendência, a gente tem recebido menos currículo fisicamente em papel, né? Então a gente eu acho que o pessoal já percebeu que não é por aí que você vai chamar a atenção. Talvez até uma exceção, um cargo mais pro lado do marketing, fazer algum diferencial, poderia ser aceito, mas não... No marketing, a gente solicita um portfólio. Então não é um currículo. A forma de abordagem para a área do marketing já é uma forma diferente. Então, um portfólio que ele vai entregar. Então, vai estar lá seus projetos. Aí ele pode fazer, assim, a sua marca, né? O currículo dele vai ser já a marca dele, o projeto dele. Há uma dúvida que a gente sempre recebe, inclusive no núcleo de empregabilidade,
o que fazer no meu para o meu primeiro emprego, né? Vou fazer primeiro currículo para o primeiro emprego. Vou fazer o quê? E aí, quais são as dicas? Eu sempre digo que tem o que colocar no currículo. Também acho. Né? A gente tem, se você tiver uma experiência de estágio, isso pode contar no currículo para primeiro emprego. Já foi aprendiz, né? Mas vamos imaginar que você ainda não conseguiu entrar em empresa nenhuma. E o voluntariado? Pode ser uma experiência que você vai colocar no currículo, mas aí eu abro um parêntese, tá? Só coloque no currículo o voluntariado que realmente você fez. A gente tem recebido, infelizmente, currículos que tem lá, fui voluntariado da ONG X. E, na verdade, quando a gente vai falar no processo de entrevista, como é que foi essa experiência? Não foi. Não foi. Então, aí já utilizando a linguagem da internet, das redes, dos jovens, hoje é um game over. Game over mesmo. Né? Porque mentiu. E aí mentiu fora, realmente. Uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, alguns estudantes são muito jovens, mas foram representantes de turma, participaram de projetos dentro da escola ou fizeram feiras de conhecimento. O que a gente quer nesse primeiro currículo, desse primeiro emprego, é entender um pouco dessas suas competências ou dos potenciais da sua competência. E se você não coloca, vai ficar difícil para a gente interagir no momento da entrevista, que a gente vai ver na segunda competência. Então, eu acho que isso pode agregar, não é, Cíntia? Sim, se você participou de um projeto que seminário, congresso. Isso trouxe, agregou as competências relacionadas ao que você está buscando no mercado de trabalho, sempre é válido. Então, não deixem de usar. Isso é importante. Mesmo que você já tenha experiência, congressos, seminários, fóruns, o que você fez extra, mas que agregou valor de alguma forma, é importante que você traga. O que não pode faltar no currículo, Cíntia? Que a gente tem sempre comentado, né? Quais são as experiências que você passou, por onde você passou, que você agregou. O objetivo, né? Primeiro tópico, qual é o objetivo? Aquele currículo está chegando na minha empresa por quê? Porque eu estou querendo ingressar na área de recursos humanos, de biblioteca, enfim, eu tenho que definir qual é o objetivo. Quais são as experiências que eu tenho, né? Interessante também você colocar algum contato, lembrando que se você colocar alguém para contato, porque você não tem telefone fixo, por exemplo, avisar essa pessoa que colocou no currículo, porque se alguém se ligar, né, acontece muito a gente entrar em contato. Contatos atualizados. Exatamente, também. Porque a gente liga às vezes para a pessoa e a pessoa não tem nenhum fulano aqui não. Eu sim, mas estava lá, se muda né? de celular tão facilmente, né? Então tá com contato atualizado. Precisa colocar CPF, RG, toda aquela documentação. Hoje não precisa mais. Hoje a gente pega isso durante o processo seletivo, né? Interessante você colocar a idade, o seu nome, né? Caso, dependendo da vaga, se tem habilitado ou não. Né? E talvez onde mora, porque também onde mora depende pela da localidade. Exatamente. E a pretensão salarial? A pretensão salarial, eu sempre digo que deixe para conversar pessoalmente. Perfeito. Né? Porque as pessoas, às vezes eu coloco uma pretensão, não entendo sobre o cargo, eu posso ganhar mais ou menos. Então eu posso entrar nesse acordo na empresa. Isso é um segundo momento. É um segundo momento, a não ser que seja obrigatório, porque às vezes algumas empresas... Exato. Se a empresa já solicita, coloca. Isso. Mas se não solicita, não faça além do que estão pedindo. Isso. A ideia seria essa. Piores erros de um currículo. O que é que você faz de você deixar um currículo assim de lado? Nesse eu não vou perder meu tempo para olhar. As mentiras a gente só consegue ver durante a entrevista, né? Mas assim, o que realmente já deixa, assim, já nem continuo mais, a ortografia. Língua portuguesa. Língua portuguesa, o famoso nosso dia a dia, né? A gente tem o hábito de escrever abreviando nas redes sociais, não pode fazer isso no currículo. Então a gente sempre dá a dica de, olha, os próprios editores de texto já tem lá um campozinho que ele corrige automaticamente, mas sempre terminou, leia com calma, se possível dê para outra pessoa ler também, para ver se ficou algo que não tá legal. E com corretores de texto tem que ter muito cuidado, porque tem palavras que vínculo e vinculo. Isso. Você está ali querendo
colocar vínculo. Colocou vínculo, está sem um acento. Então, ele vai aceitar existe a palavra vínculo. Então, é importante que você faça uma leitura ou solicite a uma pessoa que faça essa leitura. Por quê? Porque senão você vai achar que está tudo correto e não vai realmente estar. Para a gente ir terminando, quais são as dicas finais? O que eu ainda não perguntei que você poderia deixar de dica para os nossos estudantes? Vou voltar à história do não mentir, que você vai ser pego e aí vai terminar não assim, no mundo hoje, com o mundo globalizado, você termina não conseguindo entrar não só nessa empresa, mas em outras empresas. Né? Cuidado com a ortografia, cuidado com a estética, se preocupar com o que vai colocar, que esteja realmente condizente com o que você está querendo. Né? Clareza. A outra questão que eu não comentei, que é bem importante também, é o famoso inglês. Né? As pessoas têm uma mania de colocar inglês básico. E o que danado é E o inglês the books básico? on the table não é. The cheese on the table. Yes. Não vale como inglês básico, né? Então a gente tem, inclusive na internet, alguns sites que você pode fazer uma simulação para ver como é que está seu nível de inglês. Pesquisa lá no Google que você consegue. Então, cuidado também com esse... E participe do núcleo. Claro, venha participar com o núcleo de empregabilidade, onde você vai poder desenvolver aí sua carreira. Entenda, aluno, o que a gente quer para vocês é o melhor. E o melhor é você ter um conteúdo para rechear o seu currículo. Não adianta querer ter um excelente currículo se você ainda não tem o recheio do currículo. E esse recheio está nas suas mãos. Até a próxima aula.